Amém? Romanos 8,13 diz assim: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Amém? Oremos. Pai Santo, Pai Bendito, graças te damos por esta noite, pela oportunidade de buscar. Ó Pai, que o Senhor possa abençoar a Tua igreja nesta noite, que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais, nosso coração para a Tua Sagrada Escritura, Senhor. Que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa nos dar uma visão mais ampla sempre da Tua glória, Senhor. E continuar nos formando à imagem do Teu Santo Filho. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Hoje nós damos continuidade, então, ao nosso estudo no livro de Romanos. E o tema, o texto que eu coloquei, né, os agentes da mortificação. Nós vamos ver que nós somos um agente e o Espírito Santo é outro. Nós vamos ver que a nossa santificação, a mortificação, ela é feita em conjunto. E a gente já recapitula, né, o que a gente aprendeu na aula anterior. Se vocês lembram, já faz tempo já, né? Quase um mês que a gente não se reúne para estudar Romanos. Mas vamos lá. A gente entrou no capítulo 8 e Paulo estava falando sobre a questão, no capítulo 8 trata sobre essa questão, né? A vida no Espírito, né? E a gente viu que aqueles que possuem o Espírito, eles pertencem a Jesus Cristo e andam segundo a sua orientação, não andam mais segundo a carne, né? Quem são aquelas pessoas que andam segundo a carne? São os não convertidos, são os descrentes. A gente até falou sobre a questão que a mente deles está embebecida só nessa terra, né? Só pensam aqui, o céu deles é aqui, então eles buscam de forma desenfreada, né, saciar somente o seu corpo, as suas vontades, os seus apetites desordenados, né, aqui na terra, né, porque é o único céu que eles têm. Né? Só que Paulo ele colocou a gente do lado do Espírito, a gente possui o Espírito Santo habitando em nós. E a gente passa a pensar, a meditar, a ser orientado por Deus e caminhar rumo ao céu. Paulo tem mostrado também um contraste entre aqueles que têm o Espírito Santo e aqueles que não têm. Isso para quê, gente? É para nos alertar, é para a gente, como eu sempre falo para vocês, a gente olhar para a nossa vida para saber se estamos caminhando conforme a Escritura diz. A Bíblia diz que nós temos o Espírito Santo, e por ter o Espírito Santo, nós caminhamos o caminho estreito, né? A via estreita que leva ao céu, porque o caminho que leva à perdição ele é largo. Né? A gente falar que a gente é crente, só que a gente continua vivendo como o mundo determina as coisas, o modo de viver do mundo, a gente está em erro. Então, aquele que foi acometido pela graça de Deus, ele possui o Espírito Santo e ele caminha, ele anda em santidade. Nós vimos no estudo anterior que nós somos devedores, porém Paulo falou, não a carne. Né? A gente passou um bom tempo sobre aquele antigo Senhor, né? Só que a gente foi liberto por Deus. E a gente não precisa ter mais esse sentimento de dívida para com Ele. Não. E a gente até falou sobre a questão de toda vez que os homens, né, obedeceram à carne, e a carne só trouxe malefícios para eles, só trouxe a ira de Deus até eles. E cometeram inúmeras barbaridades. Vocês viram lá inúmeros exemplos no Antigo Testamento. E nós já entramos aí, a verdade central de hoje, para vocês lembrarem. Aqueles que foram redimidos e receberam o Espírito Santo têm como prática de vida a mortificação dos desejos que brotam de sua carne. Então, todo crente, toda pessoa que recebeu o Santo Espírito de Deus, eles têm uma vida diária em santidade. Eles buscam mortificar, matar os desejos que brotam da sua carne pecaminosa. Vocês já sabem, né? Estão fartos de saber, né? Sobre a questão da herança de Adão, que Adão nos trouxe isso, e a gente vai ter que lutar contra a nossa natureza pecaminosa até o último dia. Por isso que
Paulo está sempre orientando a gente sobre a questão que vocês devem mortificar a carne, vocês devem se negar a si mesmo, como o próprio Cristo já disse, e inúmeras coisas, inúmeras orientações. Por quê? A nossa natureza, ela não foi redimida. Deus nos salvou. De que ele nos salvou? Da culpa do pecado, do poder do pecado, como nós vimos em Romanos 6, o pecado não vai ter mais domínio sobre vós, e futuramente ele vai nos livrar da presença plena, completa do pecado. Né? E isso na glorificação. Porém, como eu tinha dito anteriormente para vocês, a nossa natureza ainda permanece caída. É por isso que a gente tem que lutar. E a carne, ela se contrapõe contra o espírito. Né? E é por isso que tem essa luta cotidiana, né? Diária. Por isso que, como até citei, a gente viu bastante de John Owen, né? Você deve matar o pecado. Se você não fizer, ele o matará. Então a gente tem que ter cuidado com isso. E antes de entrar no texto, né, eu estava buscando uma ilustração para melhorar o estudo de hoje e eu não encontrei nenhuma melhor do que aquela que eu já fiz com vocês, sobre aquela questão da pessoa entrar no domínio da morte. Quando a pessoa morre, o que acontece com ela? O que acontece com uma pessoa que morreu? Pode falar. Isso, mas antes, o que acontece com o corpo dela aqui na Terra? Você já viu algum bichinho que morreu assim? O que acontece com ele quando ele morre? Pode falar, filho. Isso, ele apodrece. Você já passou perto assim de um bichinho morto assim, o cheiro que ele exala é ruim, não é? É muito ruim, né? Aquele estado de putrefação, e é horrível, né? É uma coisa horrível mesmo. A morte é algo horrível. Então, todos que entram no domínio da morte passam a se deteriorar, passam a cheirar mal. E eu falei para vocês, se em tempo oportuno, né, a pessoa for ressuscitada, né, nessa questão, né, a morte não vai ter mais domínio sobre ela. E foi o que ocorreu conosco. Deus nos deu vida. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós cheirávamos mal, gente. Nós exalávamos o perfume de Adão. E Deus nos deu Deus nos deu vida e tirou a gente desse domínio da morte. Só que se você ficar parado, se você não tomar banho, o que acontece contigo? Vai passar uns dias ainda mais nesse verão que nós passamos. Então, né, as mosquinhas vão começar a voar. É a mesma questão. Deus nos deu vida, nos tirou daquele estado de putrefação, daquela nojeira, né, daquele estado fétido, horrível, né? Só que ele nos deu vida. Só que se a gente permanecer parado, né, sem fazer nada, nessa questão de sem tomar banho, a gente vai começar a feder, não vai? A gente vai começar a exalar de novo aquele mau cheiro. E eu queria trazer essa analogia para a questão de Adão, né? Porque quando nós estávamos mortos, a gente exalava aquele mau cheiro do pecado. Deus nos deu vida. Então a gente não vai ficar mais naquele estado. Porém, se a gente permanecer inerte, a gente vai deixar a natureza, vamos dizer assim, adâmica, corrompida, se manifestar. Isso vai se exalar, como se fosse um mau cheiro, uma pessoa não toma banho. Então, tenha isso em mente enquanto nós estudamos essa questão da mortificação do pecado. Tá certo? Veja aí, Romanos 8,13. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. A parte A do versículo a gente já praticamente estudou um pouquinho na aula anterior, né? Que Paulo nos deu um alerta. Se vocês viverem segundo a carne, segundo os ditames da sua carne, vocês vão caminhar para a morte, vocês vão caminhar para a perdição, né? E Paulo, a gente viu ali tudo que a carne trouxe, né? Os desejos e aquelas barbaridades todas que foram feitas por dar vazão, você seguir os seus apetites desordenados, e por aí vai. E Paulo fala, se vocês viverem segundo a carne, vocês caminharão para a morte. Vocês estão debaixo de juízo. Só que aqui é contraposto, mas se vocês andarem no Espírito, pelo Espírito, vocês terão vida eterna, vocês viverão. Só há dois estilos de vida, os que vivem segundo a carne e os que pelo Espírito mortificam os feitos do corpo. Os que vivem na carne morrem, e os que mortificam têm a garantia de quê? A vida. É um contraste, não é? Aqueles que vivem morrem, e aqueles que matam
vivem, né? O que eles mortificam, vivem. John Stott até falou assim também, ó. Existe um tipo de vida que leva à morte. E há um tipo de morte que conduz à vida. Olha só o contraste. É contrário, né? Deixa eu ver assim, né? Se você viver segundo os ditames da sua carne, você vai morrer, você vai ter juízo, você vai caminhar para a morte. Mas se você mortificar a sua carne, né, esse tipo de morte vai te conduzir à vida, como diz John Stott. E nesse versículo, gente, a gente tem 5 pontos que a gente vai observar, né, na aula de hoje. Nós temos uma condicional, né? A condicional é declarada se, né? Se vocês mortificarem a carne. Então tem uma condicional no texto. Tem um sujeito é definido, vocês, ou seja, os crentes. O meio é prescrito pelo Espírito Santo, né? Uma tarefa é dada. Qual tarefa é? Mortificar os feitos do corpo. E uma promessa é feita, né? Vida. Vocês receberão vida ao final. Então a gente vê aí o primeiro ponto. Primeiro ponto. Santidade não é uma opção ao crente. Um pouquinho duas vezes. A gente vê a primeira aí, é condicional. Se, né? Proposições condicionais denotam duas coisas, gente. Primeiro, a incerteza dos eventos prometidos, pois a condicional é absolutamente necessária. Então, se a gente não escutar, a gente não ouvir, se a gente não atender essa condicional, a gente não vai receber aquilo que está sendo prometido, né? A promessa aqui é vida, certo? E segundo, a conexão das coisas mencionadas. É como um remédio. O médico, você vai lá no médico, o médico fala assim, ó, se você tomar esse remédio aqui, você vai ter saúde. Então, isso está ligado. Se você usar isso, fizer isso, você vai atingir tal objetivo, né? Como eu coloquei aqui, ó. Os médicos dizem ao paciente, se você tomar esse remédio, terá saúde. Só teremos vida, queridos, se atendermos às exigências de Deus. Essa condicional que Deus colocou para nós, né? Se usarmos os meios para mortificar a carne, ou seja, o espírito, e assim crescer em santidade, nós o que? Viveremos. Deus exige daqueles que ele deu vida, santidade. Ele deu aos seus, né, o poder para se contrapor à carne. Olha só esses dois versículos para vocês prestarem atenção, que a gente vai entrar nessa questão dessa condicional. 1 Tessalonicenses 4, do verso 3 a 7, diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que, nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos, e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação, certo? Olha agora Hebreus 12, 14. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, Deus ele exige dos seus filhos, aquele que ele adotou, que eles caminhem em santidade. Talvez você pergunte, será então que, em última análise, a minha salvação depende de eu atingir um grau de santidade? Né? De eu atingir algo? Mas a gente não aprendeu que a salvação a justificação não é pela fé, a salvação não é pela graça? Então, como é que a gente explica esse texto aqui? Como é que a gente explica essa condicional? Se eu não for santo, eu não vou atingir a vida eterna. Né? Tanto até mesmo aqui nessa questão, sem santidade ninguém vai ver o Senhor. Tem uma condicional nesses textos, né? E a gente vai analisar eles antes de entrar nessa questão de mortificação. Esta condicional, portanto, juntamente com esses versículos, precisam de explicação. Primeiro, queridos, vocês devem lembrar disso. Mesmo o cristão mais santo, como eu coloquei, não pode obter a salvação por meio do quê? Da sua santidade pessoal. Não tem como a gente atingir um grau de santidade tão alto que a gente vá merecer a salvação para o nosso Senhor. Vocês sabem que todas as nossas obras são trapo de imundícia. Não prestam para a gente adquirir, conquistar a salvação. Então, a nossa salvação não é concedida, não é ganhada, né? Não é adquirida mediante o que a gente faz.
E vocês viram isso em Romanos, ao longo de Romanos. A gente sempre falando sobre essa questão. Que não tem como a gente atingir a salvação mediante o que a gente faz, mediante a lei, mediante a nossa moralidade, como vocês viram em Romanos 2. E segundo, a Escritura refere-se repetidamente à obediência de Cristo e à justiça de Cristo a nosso favor. A gente sabe que a gente é salvo por aquilo que Cristo fez por nós. Vocês lembram disso? A obra de Jesus Cristo. Diz lá em 1 Pedro 3,18: Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzi-los a Deus. E Romanos 5,19 diz: Logo assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Essas duas passagens ensinam dois aspectos da obra de Cristo. Não sei se vocês lembram da obediência ativa e da obediência passiva de Cristo. Vocês têm que lembrar dessas questões, que elas são importantes. Qual que é a obediência passiva de Cristo? Foi ele se entregar naquela cruz. Ele toma o nosso lugar e ele vai passivamente, ele não revida, ele se entrega. Né? Ele é entregue no lugar de pecadores. E ele morre a nossa morte. Ele é punido em nosso lugar. É o que a gente chama lá de, né, da expiação substitutiva, né? Da morte vicária de Cristo. Ele nos substitui. Ele toma o nosso lugar. E a obediência ativa qual é? A obediência ativa é o que ele praticou durante a vida. Ele nasceu debaixo da lei. Ele cumpriu a lei que nós não conseguimos cumprir perfeitamente. E essa justiça que ele adquiriu, ele coloca na nossa conta. Por isso que nós se tornamos justos. Não por aquilo que a gente fez, mas por aquilo que o Mestre fez por nós, em nosso lugar. Por isso que a gente é santo. Por isso que a gente é perfeito aos olhos de Deus. Não por aquilo que a gente fez, mas por aquilo que o nosso Mestre fez em nosso lugar. Essa é a obra de Cristo. Então a gente não consegue conquistar salvação por nós mesmos, porque todas as nossas obras estão maculadas, vocês lembram? E Cristo fez toda essa obra em prol da nossa salvação. Ele nos tornou santo por ele. Certo? Então, sempre tem isso em mente. E outra, as Escrituras, gente, falam tanto da santidade que temos em Cristo diante de Deus, como de uma santidade que nós devemos buscar. Então, a santidade tem dois âmbitos. Deus nos torna santos, mediante o que Cristo fez por nós. Só que nós somos chamados também à santificação. Então, um crente que foi chamado, que atendeu o chamado da graça, ele não vai viver mais no pecado, mas ele vai viver em santidade, crescendo em santidade à imagem do Mestre, conforme ele vai vivendo. Olha esses dois versículos. Esses dois aspectos da santidade complementam-se mutuamente, pois a nossa salvação é uma salvação para a santidade. 1 Tessalonicenses 4,7 diz: Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Olha só. 1 Coríntios também diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo e chamados para serem santos. Então você está vendo esses dois âmbitos? Vocês foram santificados em Cristo e vocês também foram chamados para ser santos. O termo santificado aqui significa feitos santos. Cristo nos fez santos, gente, naquela obra que ele produziu no Calvário. Isto quer dizer que por Cristo somos feitos santos quando nos apresentamos diante de Deus. E o chamado, né? E somos chamados a ser santos numa vida diária. Vocês têm vivido diariamente em santidade, buscando crescer na imagem do Mestre? Vocês fazem isso toda vez que vocês leem, que vocês aprendem mais, que vocês negam a sua carne, como o próprio Mestre diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue esses apetites desordenados que brotam da sua carne. Que é o que a gente vai aprender um pouco mais na mortificação. Então, qual que é o intuito de Paulo, né, com essa condicional, então, gente? A gente já sabe que a gente não é salvo por aquilo que a gente faz, mas a gente é salvo pelo que Cristo fez. Ele nos torna santos. E Deus nos chama para a santidade.
Por que então Paulo, né, ou Deus, através de Paulo, nos dá essa condicional? Se a gente não atender essa condicional, a gente não vai para o céu. O intuito de Paulo aqui, né, com essa condicional, é fazer-nos observar a maneira que estamos caminhando. Algo inerente ao crente pós-regeneração, pós-chamado, pós-vinda à fé, ao você chegar na igreja com fé, né, crendo em Cristo, você começa um processo de santificação, gente. Você cresce diariamente, a cada dia, semana, mês, ano, você cresce a imagem do Mestre. É o que vocês têm ouvido eu falar nas minhas orações, né? Senhor, nos molda a imagem do teu Filho, né? Com cada dia, conforme a gente vai aprendendo mais, a gente vai, né, se aperfeiçoando a imagem de Jesus. Isso é algo, lembre disso, isso é algo inerente do crente. Todos aqueles que foram regenerados, aqueles que receberam vida, eles não vão estar mais naquele estado de morte, não vão estar mais naquele estado de putrefação, né? Eles vão estar agora vivos, sustentados em vida pela graça de Deus, né? E agora eles têm que manter o seu corpo saudável, vamos dizer assim, limpo, né? Sem mau cheiro, né? Sem aquele cheiro, aquele aroma do pecado de Adão, né? Exalando o perfume de Adão. A condicional aqui, portanto, refere-se não a que somos salvos por praticar a tarefa exigida, mas a praticamos porque recebemos vida. Sendo assim, não desejamos retornar àquele estado de outrora. Paulo nos alerta a respeito das consequências de andar segundo a carne. E ele fez isso no começo do versículo. Aqueles que andam segundo a carne, aqueles que passam diariamente exalando o perfume de Adão, eles caminham para a morte. Então tem consequências. Paulo fala dessa condicional, gente, para a gente se analisar, olhar para nós e para a gente saber se a gente está caminhando conforme a Escritura, conforme a orientação de Deus. Aquele que foi salvo anda em santidade. Mas aquele que não foi salvo ainda, ele continua naquela velha vida, né? Por isso que eu até falei numa mensagem anterior, né? Eu falei assim, a quem você está querendo enganar? Talvez você esteja enganado, esteja na igreja e está se enganando. Você está vivendo uma vida de pecado e você acha que você é salvo. Você tem que parar para olhar para si e analisar. Falar, poxa, eu não ando conforme Deus mandou que eu ande. Então eu tenho que me retratar em tempo oportuno. Paulo está trazendo isso, porque ele está mostrando esse contraste. As pessoas que têm o Espírito e as pessoas que não têm, né? Em qual você se encaixa, né? Vivendo na carne ou vivendo no Espírito? É isso que a gente tem que analisar, é isso que Paulo está querendo fazer conosco aqui. Deus nos deu vida, agora ele exige que não retornemos àquela corrupção de outrora, qual exalava o aroma do pecado. Até coloquei ali. E foi o que eu falei ali, aquela ilustração que eu dei no princípio, né? Aquele estado de morte. Olha só o que Steve Lawson diz lá no livrinho As Firmes Resoluções de Jonathan Edwards. Para viver o cristianismo, de acordo com todos os relatos bíblicos, é necessária uma busca intensa por santidade pessoal. A santificação nunca foi uma matéria opcional que um crente pode ou não cursar. Também não é uma especialização exigida de uns poucos discípulos. Em vez disso, é um pré-requisito ordenado a todos os cristãos. A piedade é um estudo vitalício, pois ninguém se forma na escola de Cristo deste lado do céu. O progresso na santidade pessoal é absolutamente crucial. A Bíblia diz: segui a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Em outras palavras, o caminho que conduz ao céu deve conduzir primeiro à santidade. Jesus disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. O crescimento na piedade marca todos quantos estão no caminho estreito que conduz à vida. Olha só o que Steve Lawson diz. Fantástico, se você puder ler esse livrinho, As Firmes Resoluções de Jonathan Edwards. Então, todos aqueles que foram chamados, queridos, eles andam em santidade. Eles crescem à imagem do Mestre. Deus nos chamou, a gente vai falar sobre essa questão que quando Deus nos adota, né, ele adota um povo, o supremo chamado que a gente fala, ele nos chamou para ser conforme a imagem do seu Filho.
O processo de adoção vai se consumar no dia que a gente ressuscitar, a semelhança do nosso Mestre. Ali seremos perfeitos, né? A semelhança de Cristo, a imagem de Cristo perfeitamente, porque o pecado não mais nos assediará, não estará mais à nossa volta, não nos prejudicará mais, né? Nosso coração vai ser plenamente transformado para amar somente o Senhor. Só que antes, eu sempre falei sobre essa questão, não espera o céu chegar para vocês viverem uma vida de santidade. Não espera o céu chegar para vocês conhecerem a Deus. Vocês podem fazer isso agora. Né? Vocês têm um livro que o seu próprio mestre, o seu Deus deixou para vocês aprenderem dele, amarem ele, se deleitarem nele. Por isso que eu gosto de Agostinho. Agostinho, quando você lê os escritos de Agostinho, você vê que ele é apaixonado por Deus. Ele se deleita em Deus. E é assim que todo crente deveria ser. Se deleitar no seu Criador. Amar o seu Criador de toda a sua força, de todo o seu entendimento, de todo o seu coração. Né? Não sei se vocês já ouviram as pregações de John Piper, ele fala muito sobre essa questão, né? Do deleite em Deus, né? Ter prazer em Deus. Ele tirou isso de Jonathan Edwards, né? E é fantástico. E é assim que nós devemos fazer, queridos. Amar a Deus, se deleitar em Deus e buscá-lo. Porque quanto mais a gente busca, mais a gente se parece com Ele. A gente tem que fazer que nem Moisés, passar um tempo integral com Deus, né? Fazer um retiro, né? E ficar ali na presença de Deus. Tempo suficiente para que... E outra, acho que vocês lembram disso numa oração que a gente fez, né? A gente falou que o rosto de Moisés, ele reluzia, né? De tanto ter passado tempo com Deus. Entendeu? É a mesma coisa, quanto mais tempo nós passamos, nós gastamos com Deus, mais nós se assemelhamos a Ele. Nós se tornamos coparticipantes, queridos, da natureza divina, diz Pedro. Vocês se tornaram coparticipantes da natureza divina. Olha só. Então, por isso que eu falo, um cristão que foi chamado, que atendeu o chamado da graça, do evangelho, ele não anda mais segundo a carne. Ele quer andar em santidade. Ele quer buscar. Ele vai mortificar a carne. Ele vai crescer a imagem de Jesus. Lembrem sempre disso. Por isso que eu sempre, quando a gente fala assim com alguns cristãos, entre aspas, né, e vê que ele tem aquela vida desregrada, uma vida cotidiana no pecado, poxa, o que João falou lá? Aquele que vive no pecado não viu e nem sequer conheceu a Deus. É uma pessoa que não foi regenerada. Por isso que eu até brinco, se você é cristão, eu sou o Batman, porque não tem cabimento um cristão viver uma vida cotidiana no pecado. Não tem como. Por isso que aí você tem que pegar e questione a sua salvação. Questione porque você não está andando conforme Deus mandou que você ande. Então você tem que se atentar para essas coisas. Por isso que tem vários pastores que até falam que o maior campo missionário não é nem lá fora, é dentro da própria igreja. Porque tem muita gente que se converteu, entre aspas, né, por causa do louvor, por causa da música gostosa, do ambiente e tal, né? Foi aquele culto sentimental e aceitou Jesus, só que não mudou. Tá lá, mas continua ainda vivendo uma vida desregrada, segundo as paixões da sua carne. Então, e Paulo fala que aqueles que caminham assim caminham para a morte. A condicional, né? Esta condicional exigida indica não que somos salvos por causa de realizarmos esta tarefa, mas indica que aqueles que foram redimidos andam de conformidade com aquilo que foi exigido por Deus. Andar em conformidade com as exigências de Deus mostra que realmente fomos regenerados e o Espírito habita em nós e nos dá certeza de que caminhamos para a vida. Então, se você está andando em santidade, você está mortificando a carne, se você está atendendo essa condicional, saiba que você tem o Espírito Santo. É uma certeza que você pode ter que você está caminhando para a vida eterna. A gente vai falar sobre a questão das primícias, né? Deus nos deu um antegosto do céu, gente. A gente pode saber que a gente é filho de Deus. E entra nessa questão das primícias. A gente vai ver em Romanos 8 ainda mais para frente. A gente pode saber que a gente está caminhando no lugar certo porque a gente consegue desfrutar de convicção de pecado, de santidade, de um monte de outras coisas que a gente vai falar posteriormente.
Que isso nos dá certeza que nós somos filhos de Deus. Segundo ponto. O crente é o sujeito ativo nesta tarefa de santificação ou de mortificação. Porque se vocês, olha a palavra aí, né? Vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Nós somos passivos, queridos, quanto à justificação e à regeneração. Só que a gente é totalmente ativo na questão da santificação. Eu não sei se vocês lembram quando a gente falou sobre a questão da reforma, sobre a questão de monergismo e sinergismo. Quando a gente fala de monergismo, a gente fala que só Deus trabalha para a nossa salvação. Né? Sinergismo é trabalhar junto. Né? Monergismo só Deus, praticamente, ou uma só pessoa trabalha. E sinergismo é duas em conjunto. A nossa santificação, vamos dizer assim, que é sinergista. É Deus mais a gente. A salvação não, a salvação é plena de Deus, é obra de Deus. Vocês viram que Cristo fez essa obra. Só que a santificação a gente tem participação nela. A gente é um agente ativo na santificação. Né? Deus ele nos deu vida, só que se a gente permanecer inerte, se a gente permanecer parado, se a gente permanecer sem tomar banho, vai exalar o aroma gostoso de Adão. Dá para entender? Esse é o ponto. Então Deus ele nos chamou para a santidade, para nós trabalharmos nessa questão. A obra de mortificação é para os verdadeiros crentes. Olha só o que Colossenses diz. Fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena. Só que no comecinho do verso 1, 3:1, ele fala bem assim, ó. Paulo, no início do capítulo, refere-se àqueles que ressuscitaram com Cristo. Aqueles cuja vida está escondida com Cristo em Deus, no verso 3. E nenhum incrédulo, gente, se encaixa nessa descrição. Então essa obra de mortificação é só para crente. É só para verdadeiro crente, gente. É só para aqueles que foram regenerados. É só para aqueles que receberam vida. Porque o morto, se ele não receber vida, ele vai continuar exalando aquele perfume de Adão. Certo? Mas nós recebemos vida. Só os crentes verdadeiros mortificam a carne. Crescem em santidade. Olha o que John Owen fala no livrinho lá, O Triunfo sobre a Tentação. Lembra do livrinho? A humilhação aos pés da cruz vem primeiro, depois então a mortificação. A menos que um homem seja regenerado, todas as tentativas que fazem em prol da mortificação fracassam. E ele continua, matar o pecado é obra de homens vivos. Quando eles estão mortos, como todos os descrentes, mesmo o melhor dentre eles estão, o pecado então está vivo e continuará a florescer. Olha só, eu acho maravilhoso esse livrinho de John Owen falando da mortificação. Então essa obra é feita somente por crentes. Certa vez eu preguei um sermão sobre essa questão de santificação para alguns irmãos. Eles ficaram meio chocados, né? Eu falei, se você não for convertido, você pode estar procurando a santificação e você não vai encontrá-la. Você vai, né, se exaurir, mas você não vai atingir a santidade, um grau de santidade, né? Porque você ainda não foi convertido. Porque você ainda invariavelmente atende desenfreadamente os desejos da sua carne. As pessoas ficam meio assim, nossa, como assim, né? Eu vou orar, vou buscar e não vou assim. Por quê? Porque não foi convertido ainda. Porque o coração ainda, por mais que exerça, por mais que ore, por mais que gaste tempo e faça um monte de coisa, eles ainda não conseguem, eles não se desenvolvem. Eu não sei se você teve esse desprazer de ter pessoas na igreja, né, que entra ano e sai ano e a pessoa não muda, e a pessoa não cresce, né? Você fala com ela, você vai fazer uma visita pastoral e o vocabulário é totalmente mundano. Né? Certa vez a gente foi fazer uma visita com a minha esposa, aí os filhos falando besteira, você fala, não é crente, né? Não está ensinando assim. Só que aí você vai ver o vocabulário dos pais. Eu falei, então, tem com quem aprender. A gente vai aprender sobre essa questão de imitação.
né? Que a gente segue modelos, gente. Por isso que a gente vai falar nessa questão de mortificação. A gente precisa de bons modelos, né? Para a gente crescer em santidade também. Mas esse é o ponto. Se você não se converteu de fato, você continuará exalando o perfume de Adão. Eu gosto muito do pastor Granconato. Certa vez eu vi uma pregação dele, achei muito. Né? Você vai conversar com um crente, né? Depois do culto. Aí ele chegou assim e fala assim, usando uma analogia, né? Ô irmã, fala mé. Mé? É uma ovelha, não é? Mé. Aí, ó, as pessoas, mé, né? Tipo assim, você sabe identificar se é ovelha ou não. Só que ele vai para os crentes assim, fala mé. Aí, show, tá estranho isso aí, tá estranho isso aí. Entendeu? Você vai lá pra ovelha, né? E a ovelha não fala mé, mas ela mostra os dentão assim. Fala, tem alguma coisa errada aí, entendeu? Tanto que ele até fala que na igreja dele tem pessoas há anos assim esperando para virar membro e até hoje não virou. Porque vai passar pela triagem e vê que a pessoa ainda não é convertida. Por quê? Esse é o mal. Tem muita gente, dentro da igreja que ainda não foi regenerado. Por isso que é importante a gente sempre pregar contra o pecado. Alertar contra essas questões. Porque lembra aquele alerta de Cristo? Falou, naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, a gente não fez isso e aquilo no teu nome. E o que Deus vai falar? O que o Senhor vai falar? Eu não vos conheço. Apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. São pessoas que estão dentro da igreja, que estão exercendo o ministério, que estão pregando, que estão até expulsando o demônio e curando. Só que não são convertidas. Olha só. Não é de assustar? Você fala, opa! É por isso que constantemente a Escritura tem falado assim para você olhar para como você está caminhando. Lembra até que eu falei que tem uma fé passageira? Lembra lá a semente que é semeada lá? Né? Vem o diabo e arrebata, o outro não cria raízes, morre, por aí vai, é sufocado pelo mundo. Só aquela que cai em boa terra frutifica. Né? É por isso que, e a gente até viu, se a gente está ligado na videira verdadeira, a gente dá fruto, gente. Fruto de arrependimento, fruto de santidade. E por aí vai. Né? A Escritura está cheia desses alertas, dessas orientações para a gente se autoanalisar. Né? Por isso que a gente diz, Senhor, se eu não sou, Senhor, o Senhor me conceda a fé verdadeira. Eu quero ser um crente verdadeiro. Eu quero, quando as pessoas chegarem para mim, eu quero falar mé. Eu quero ser uma ovelha genuína. Né? Lembra até aquela analogia que eu dei para vocês sobre a questão do porco e a ovelha? Tiradas do chiqueiro, você lava bonitinho. Né? Primeira coisa que vai acontecer quando você soltar o porco, ele vai voltar para aquela pocilga de lama, vai lá, porque ele ama aquele ambiente. Né? A ovelha pode ir até lá e cair lá, só que ela não vai permanecer. É o que a gente fala, o verdadeiro crente. Né? Eu espero ainda trabalhar com vocês 1 João. Ele vai trata bastante disso. Né? Que, se você diz que Deus é luz, né? Você anda em trevas, você fala que tem comunhão com ele, mas você anda em trevas e você está mentindo, você está enganado. E por aí vai, gente. Então, que a gente sempre olhe para as nossas ações, para o nosso caminhar. Como foi a sua semana? Você buscou Deus? Você leu sua Bíblia? Ou sua Bíblia está lá, né? Muita gente só tem aquela película de poeira em cima, só pega a Bíblia no domingo, né? Ou no sábado, ou por aí vai, só quando vai à igreja. Que não seja assim, queridos. Que a gente se deleite, que a gente busque a Deus. Lembra, olha só, que nem o versículo que a gente leu. É Deus quem gera em vocês o querer e o realizar. Eu sempre falo, se não está tendo o querer e o realizar na minha vida, há tempo para busca. Você se percebeu, opa, verdade, não estou lendo, estou gastando tempo com internet, com série, com filme, com videogame, com sei lá, o que mais. Tem tanto entretenimento nesse mundo que, né, você pega um celular, você vai para um Instagram da vida, você passa uma hora lá, você nem viu, né? Toda hora quando isso acontece comigo, eu já não, meu Deus, deixa eu ler, deixa eu fazer uma coisa útil, porque eu só estou perdendo tempo. E é maravilhoso que o Espírito Santo ele nos faz isso, ele nos acusa. Né? Eles vêm e falam, não, eu preciso, né, caminhar conforme Deus quer que eu ande. Deixa eu ver o horário, gente. Olha só o que Chesterton no livro O Homem Eterno, ele diz, uma coisa morta
pode seguir a correnteza, mas somente uma coisa vive pode contrariá-la. Você lembra em Efésios 2? O rio do mundo, onde aquele corpo está, ele vai, onde, né? Mas só aquele que tem vida, ele anda contra a correnteza do mundo. Se a gente tem vida, a gente anda contra a correnteza do mundo. A gente não segue ela. Né? Como Chesterton disse aqui, uma coisa morta pode seguir a correnteza, mas somente uma coisa viva pode ir contra ela. Tenha isso em mente, gente. Tenha isso em mente. Já, irmã? Copiou já? Aí até coloquei, né? Talvez isso explique porque entra ano e sai ano e tem muita gente que não cresce em santidade, né? São lobos em peles de ovelha, gente. Não está só em falsos mestres, está em muitos crentes. Por isso que o maior campo missionário é dentro da própria igreja. Por isso que eu falo, exorte os seus irmãos. Se você está vendo o irmãozinho batendo cabeça, vai lá e orienta. Né? Como eu sempre falo para vocês, a gente tem que se pastorear mutuamente. Não é só eu, vocês, mas todos juntos. Você orientará o irmão está no erro, ou o irmão está no pecado, vai lá, leva a Bíblia. Ó, irmão, a forma que você está caminhando aqui é contrária à Escritura. Ah, ele não ouviu? Traz mais um irmãozinho. Né? Vai lá, os dois, orienta, tal. Ah, não vai? Leva para o pastor. Ah, não deu? Leva para a igreja, ó. O irmão não quis se retratar, não quis se arrepender. Então o que a gente vai fazer? A gente vai excluir. É a disciplina na igreja. Como Paulo fala, a gente vai entregar a Satanás. Porque se você não quer se retratar do seu pecado, você permanece obstinado, então a única solução é a gente excluir a pessoa. Porque a gente não pode deixar essa pessoa em pecado permanecer no nosso meio. Porque isso vai afetar os demais também. É o que aconteceu na igreja de Corinto. Você lê lá Corinto, você vai entender por que Paulo disse isso. Né? Mas vamos continuar, gente. Comer. Essas frases aqui, eu sempre escrevo uma frase final para concluir o raciocínio. Os crentes são os agentes que desempenham essa tarefa. Ela não pode ser realizada por descrentes. A tarefa de mortificação é algo de vivos. Aqueles que estão mortos espiritualmente não terão progresso na tarefa de mortificação. Estagnarão ao longo do percurso. Então pense nisso. Os crentes, se você está vivo de fato, você está crescendo em santidade. Pode ser lento, pode ser e é um processo lento, gente. Só que se você estiver estagnado, aí tem algo errado. Mas a cada dia, semana, mês, ano, a gente cresce a imagem do Mestre. Terceiro, o poder do alto para a mortificação. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Gente, todo aquele que creu verdadeiramente, ele recebeu o Espírito Santo. Ele tem o Espírito Santo habitando dentro dele. Efésios 1:13 diz assim: em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, o que aconteceu? Fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, quando vocês creram, né? Vocês foram selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo selou vocês. 1 Coríntios 12:13 diz assim também: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então todo crente, gente, quando creu, foi batizado com o Espírito Santo. Todo crente possui o Espírito Santo. E a gente viu no comecinho de Romanos 8, não sei se você lê, aquele que não tem o Espírito não pertence a Cristo. Você lembra disso? Então, mas todo aquele que creu verdadeiramente recebeu o Santo Espírito de Deus. E é o que eu falei para vocês lá naquela ilustração de novo. Deus nos deu vida. Só que a gente não permanece vivo por nossa própria força. É Deus quem nos sustenta. Por isso que eu trouxe essa analogia, não consegui analogia melhor. Deus nos dá vida e continua nos sustentando em vida.
Só que a gente vai ter que fazer algo também para permanecer limpo, que é a questão lá de tomar o banho, né? E por aí vai. Para permanecer limpo, permanecer cheiroso. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Olha só, nós temos uma responsabilidade de se desenvolver. Como é que a gente se desenvolve? Nossa salvação. Não é porque a gente vai desenvolver para ganhar a salvação, mas é desenvolver essa questão da santidade, né, da nossa salvação. Tudo aquilo que é salvo, ele desenvolve ela até chegar à maturidade, certo? Até o padrão perfeito, como a Bíblia diz, a varão perfeito, né? Seria o homem perfeito, a pessoa mesmo, né? Então, o que acontece? Nós temos essa incumbência, essa tarefa de desenvolvê-la. Só que ela não é feita somente por nós. É algo soberano da parte de Deus. É o que a gente sempre fala da soberania humana e da responsabilidade, gente. Nós temos responsabilidade, só que Deus é soberano. Deus, ele age. Por isso que eu falo para vocês, se não está tendo querer na vida de vocês, você tem que, Senhor, não está tendo. Senhor. Por que não está tendo, Senhor? Esse querer de buscar-te, esse querer de louvar-te. A gente ficou um mês no vídeo, eu estava desesperado já, querendo vir para a igreja, querendo falar, querendo ouvir vocês, querendo abraçá-los, querendo ouvir da boca de vocês a santa palavra, o entoar dos louvores, porque a gente tem esse deleite. Quem gera isso em nós? É o próprio Deus, gente. A sede de buscá-lo é Deus quem nos dá. É por isso que eu falo, quando não está tendo, tem algo errado. Tem coisa muito errada. Né? A gente andava assim quando a gente era descrente. A gente não tinha prazer, a gente não queria Deus, a gente não buscava Deus. Só que Deus, de maneira soberana, veio até nós, enviando o teu Santo Espírito, nos tocou e nos deu vida e transformou o nosso coração para amá-lo, para se devotar nele, né? Para se deleitar nele. É por isso que você vem, eu creio que é por isso que você vem à igreja. É por isso que você tem deleite em cantar os hinos, em ler a palavra, em orar, em buscá-lo, em ler um bom livro e se desenvolver na sua vida espiritual. Quem tem feito isso com você é o próprio Deus. É Deus quem tem feito isso. Por isso que o alerta, se não está tendo, né, essa misericórdia, e busque enquanto há tempo. Só que essa obra é feita, como diz, é nós e debaixo do poder do Espírito Santo que nos tem nos sustentado, debaixo do poder de Deus. Você vai fazer tudo, gente. Você vai orar, você vai ler, você vai desenvolver, você vai fazer vigília, você vai orar, você vai fazer um monte de coisa. No final, sabe o que você vai falar? Não fui eu, foi Deus. Foi a graça. Né? Essa obra toda, a gente não consegue explicar a responsabilidade humana e a soberania de Deus. É uma engrenagem que Deus não deu. Só que é isso que ocorre. Você vai fazer de tudo, né? Vai fazer missão e tal. No final você vai falar, não fui eu, mas foi a graça. Foi Deus em mim. Essa é a chave. olha o que Tito fala. Tito 3. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Olha só agora. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Olha só. Ele nos regenerou, gente. Ele nos lavou. E ele tem nos feito isso constantemente na nossa vida. É por isso que há progressão na santidade. É por isso que você consegue desenvolver. É por isso que você consegue negar o pecado. É por isso que você pode crescer a imagem do Mestre a cada dia, semana, mês. Tem ocorrido isso com vocês, queridos? Eu espero que esteja.
Eu não convivo com vocês. Eu sei que a gente não vai ser perfeito, gente. Eu não sou perfeito. Você quer saber se eu sou perfeito? Pergunta pra minha esposa, ela convive comigo. Ela vai falar pra vocês se eu sou perfeito. Estou muito longe. Só que há essa busca. Eu consigo perceber um pouco do meu desenvolvimento desde quando eu me converti até aqui. Eu não cheguei ainda no nível que eu queria estar. Né? Eu não me pareço tanto com Jesus como eu queria me parecer. Mas eu sei que tem tido um progresso e uma busca na leitura, na oração, né? E por aí vai, na comunhão com os irmãos. Tem que ter, gente. Tem que ter. Que tenha isso na vida de vocês. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Cristo nos deixou esse Consolador, irmã Mônica. Né? Eu não vou deixar vocês órfãos, eu enviarei o Consolador. E ele vos ensinará. Ele vos fará lembrar das minhas palavras. Então, quando você lembra de um versículo, né? Você lembra tal de uma palavra, quando você está aconselhando, falando com algum irmão ou irmã, né? E você traz aquela palavra, você nem sabe, Deus, de onde veio essa palavra. Foi o Senhor que nos concedeu isso. Né? O Senhor nos usa. Né? Por isso que eu falo, prega o evangelho a tempo e fora de tempo, gente. Na firma, onde vocês puderem, façam isso. Né? Que a gente possa buscar essa perfeição, essa imagem, essa semelhança à imagem do nosso Mestre. E Tito 2,11, verso 2. Pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos instrui a renunciar à impiedade, aos desejos mundanos e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente época. Olha só, Cristo veio, nos deu vida, gente. E ela faz com que a gente faça essa questão. Ela nos instrui a renunciar à impiedade. Que a gente vivia outrora. A gente era assim. A gente era como os ímpios. Só que, não sei se vocês lembram, a gente estudou versículos atrás, né? Vocês receberam de coração a doutrina que foi anunciada a vocês. Eu até falei para vocês que Deus veio até o nosso coração. Ele nos cativou, ele nos transformou lá no nosso íntimo. E isso fez com que a gente agíssemos em direção a ele. Né? Até usei aquele exemplo lá, né? A mãe fala pro filho que tá meio gordinho, filho, você tem que fazer exercício, tem que fazer isso, fazer aquilo. Não, mãe, e tal, não. Só que ele conhece alguém, uma menina. Nossa, aí ele quer fazer academia, por quê? Não foi as palavras que moveram, mas foram os sentimentos que foram transformados. Né? Ali ele passou a agir, falando, agora eu quero, né? Eu quero ficar bonito pro meu amor. E por aí vai. Foi isso que Deus fez conosco. Ele veio e transformou o nosso ser. É por isso que a gente se deleita em seguir a direção, né, se inclinar para Ele. 4, a tarefa, meu Deus do céu. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Então nós temos uma tarefa a desempenhar, ou seja, mortificar a carne. Isso levanta 3 perguntas, gente. O que significa o termo corpo? Quais são os feitos do corpo? E o que significa a expressão mortificar? A gente vai ver as 3. Só que o que eu falei para vocês, a questão do mortificar vai ficar para a próxima aula, né? O corpo, o que significa o corpo? É o mesmo que a carne, gente. Se vocês viverem de acordo com a carne, ou seja, com esses desejos e impulsos pecaminosos, né? O corpo é assim toda a corrupção e depravação que brota de nossa natureza. É o pecado que habita o nosso interior. Esse pecado habita o nosso interior. Você tem que saber disso. Seu coração foi entenebrecido pelo pecado. E ele quer se contrapor a Deus. São esses sentimentos contra Deus, contra a lei de Deus, que você deve matá-los, deve mortificá-los. Esse corpo ou carne é propícia na geração daquilo que é contrário à vontade de Deus. E os feitos do corpo, acho que vocês já conhecem, né? A gente já leu bastante Gálatas, né? Ora, as obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia e por aí vai, né? Depois vocês leem lá Gálatas. E a expressão aqui, mortificar, né? É aquela questão de disponibilizar para a morte. É matar. Você tem que matar.
Não conseguimos nesta vida extinguir completamente o pecado, porém podemos destituí-lo de poder. E é isso que significa a questão de mortificar. Você tem que destituir do pecado, né, esse poderio. Você tem que mortificá-lo, amortecê-lo. Né? E a gente vai ver isso na próxima aula. Como é que a gente mortifica a carne? A gente vai aprender isso na próxima aula. Né? Porque eu falei, é tanta coisa, né? Então só nessa questão de mortificar entra muita coisa. Como a gente mortifica a nossa carne? E a gente vai aprender. E por que a gente deve mortificar a nossa carne, gente? É uma pergunta. Por quê? A gente vai aprender na próxima aula também. Mas eu vou trazer só uma visão para vocês do que a gente já aprendeu em Romanos 1,18. A ira de Deus, ela se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que fazem o quê? Eles suprimem a verdade de Deus por sua injustiça, não é? A gente até falou que é você tentar matar por afogamento. Então, o homem ímpio, ele tenta matar a verdade de Deus por afogamento. Né? Só que agora, depois que ele se converte, depois que ele é regenerado, ele tem que fazer o contrário. Ele tem que mortificar seus desejos pecaminosos, a sua carne. Então, é o efeito contrário. Antes a gente queria matar por afogamento a verdade de Deus, né? A justiça de Deus. Hoje a gente tem que fazer isso com a nossa carne. Suprimi-la, matá-la. Essa é a visão que você tem que ver. Né? É matar esses desejos pecaminosos que brotam invariavelmente da nossa carne, essas tentações e por aí vai. Por que, gente, a gente tem que fazer isso? Porque isso não é normal. Essa não é a vida que Deus quer para as suas criaturas. Deus tinha nos criados perfeitos, gente. Só que o pecado nos desfigurou. Lembra que eu falei para vocês que Deus tem um molde, uma forma, e quando a gente extravasa essa forma, a gente se deforma? Foi isso que ocorreu quando Adão pecou. Nós se deformamos. Nós perdemos aquela imagem pela qual Deus nos criou. Aquele homem perfeito, aquela mulher perfeita. Eles se deformaram por causa do pecado. Vê? Até coloquei aqui o Huckmacher, em seu livrinho A Arte Não Precisa de Justificativa, eu achei muito interessante o que ele fala lá, que Cristo, ele não veio fazer os homens cristãos, não. Mas ele veio fazer os cristãos verdadeiramente homens. Como assim? Né? Cristo não veio fazer as pessoas serem cristãos? Não. Ele veio fazer dos cristãos verdadeiramente homens. Por quê? Porque Deus fez aquele homem perfeito no Éden. Só que ele saiu desse estado aqui para esse estado aqui. Então a vida que a gente vive não é uma vida verdadeira. Que a vida que Deus nos queria está aqui, a semelhança de Cristo. Então Cristo veio a este mundo para tornar os cristãos verdadeiramente homens, para vocês viverem a verdadeira vida. Porque toda vez que você dá vazão à sua carne, você se deforma, você perde o significado, você perde o propósito da sua existência. Esse não é o modo que vocês deveriam viver. O modo que vocês deveriam viver é segundo a imagem daquele que nos criou. Dá para entender? Por isso que Hans Huckmacher fala isso. Cristo, ele não veio ao mundo fazer dos homens cristãos, não. Ele veio fazer dos cristãos verdadeiramente homens. Ele fazer com que eles vivam a verdadeira vida. É por isso que você tem que mortificar a sua carne. Porque toda vez que você dá vazão à carne, você se deforma. Você não vive conforme o mandato, né, a vontade do seu Criador. Dá para entender? Porque você tem que mortificar a carne. A gente vai aprender mais sobre isso no próximo estudo, gente. Os homens pós-queda têm tentado suprimir a verdade de Deus. É o que eu falei lá em Romanos 1,18. Então, hoje, a gente suprime esses desejos pecaminosos, gente. A gente tem que fazer o contrário hoje. Antes a gente suprimia a verdade de Deus. Hoje a gente suprime esses anseios que brotam da nossa carne, que são contrários. Lembra sempre, o pecado ele é contrário a Deus, é uma rebelião contra o Criador. É por isso que nós devemos mortificar cotidianamente a nossa carne. E a gente não pode permanecer inerte, queridos. Se a gente fazer como o Davi, vocês lembram de Davi? Acordou tarde,
subiu no palácio e viu uma mulher se banhar e a desejou e adulterou com ela. A gente sempre usa essa questão de Davi para falar que o cristão ele não pode parar, né? Isso tem que ser contínuo. Porque se você deixar a preguiça tomar conta, se você deixar inúmeras coisas, né? Ah, eu leio todo dia, mas eu paro, eu faço isso, eu não oro, eu deixo, isso vai, né? Vamos dizer, se amolecendo, como aconteceu com Davi. Ele estava sempre em guerra, sempre lá lutando, sempre, né, ali, ativo. Mas no dia que ele se tornou, não, vou curtir, sou rei mesmo, né? Não preciso lutar tanto mais. E deu no que deu. A mesma coisa o cristão. Por isso que John Owen, no livro lá, Triunfo sobre a Tentação, não ouse ficar parado. Ficar parado é perder a batalha. Porque isso gera em nós, a gente começa a se acostumar com aquilo. Ah, não preciso ler tanto, orar tanto e fazer tanto. A gente vai só o quê? A gente vai cauterizando a nossa mente para o pecado, gente. Que isso não ocorra com nossas vidas. Vou terminar aqui, gente. Olha o livrinho, né, Crescimento Espiritual. Depois, se vocês puderem, ler esse livro, né, do Jerry Bridges. Mortificar um pecado significa subjugá-lo, privá-lo de seu poder, romper o padrão de hábito que desenvolvemos de ceder o tempo todo à tentação de determinado pecado em especial. A tentação de determinado pecado, o objetivo da mortificação é enfraquecer os hábitos de pecado para fazermos as escolhas certas. Também precisamos entender que, ao fazermos morrer o pecado, estamos dizendo não aos nossos próprios desejos. O pecado, na maioria das vezes, nos atrai por meio dos nossos desejos, ou do que autores mais antigos chamaram de afetos. Nem todos os desejos, claro, são pecaminosos, mas é essa a questão. Você só é tentado por aquilo que você deseja, né? Você fica assim, como é que fala? Vou comer. Ai, esqueci o nome daquele legume. Giló. É chocolate ou giló? Você nunca vai ser tentado pelo giló? Não. Ai, você vai. Então eu tenho que usar outra analogia, né? Mas você nunca vai ser tentado por aquilo que você não gosta, entendeu? Você sempre vai ser tentado por aquilo que você deseja. E lembra que os nossos desejos eles se tornaram desordenados por causa do pecado. É nisso que a gente tem que ter cuidado. Certo? Amém. Ó, tem bastante coisa, o horário está avançado, mas olha só essa questão do John Owen. Os crentes mais santificados, que parecem livres do poder do pecado, olha o que eles fazem. Fazem da sua tarefa diária a mortificação do poder interior do pecado. Paulo nos exorta, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Ele está dizendo, faça disso a sua ocupação diária. Não cesse um dia sequer de fazer esse trabalho. Mate o pecado ou ele os matará. Uma vez que o pecado que habita o interior está sempre presente no crente, sempre precisamos fazê-lo morrer. O pecado não apenas habita em nós, mas trabalha continuamente para produzir atos da carne. O pecado está sempre agindo, sempre concebendo, sempre seduzindo e tentando. Aí ele fala, ousar ficar parado significa perder a batalha. Então, não dê sossego. Né? Mortifique diariamente a sua carne. Né? E a gente vai continuar estudando isso posteriormente, gente. Aqui vai entrar no estudo anterior. E a promessa, gente. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente, olha só, viverão. Nós temos essa promessa. E é uma grande prova, gente, que você está caminhando em direção ao céu, que você tem crescido em santidade. Essa é uma das grandes evidências na vida do crente. Ele está caminhando rumo ao céu porque ele tem se parecido cada vez mais com Cristo, o seu caráter. Né? A gente tem que mortificar a nossa ira, né? Nossa avareza. Tem tantas coisas, tantos pecados que a gente tem que trabalhar. Né? Aquele lá, Pecados Intocáveis, né, irmã? Aquele Ídolos do Coração, meu Deus do céu, um livro maravilhoso. Leia, gente. Aprenda, né, a suprimir todos esses desejos que são contrários ao que Deus determinou. Né? Nós temos um padrão.
O padrão é perfeição. O padrão é o nosso Senhor. Deus nos chamou para a gente ser santo, ser conforme a imagem do seu Filho. Né? Que a gente possa ser assim. Amém? Eu deixei aqui alguns livros aqui, se vocês quiserem. Né? Tem bastante livro bom aí sobre essa questão de santidade e santificação. Vocês possam buscar aí. Eu vou tentar fazer o áudio